câncer de mama é o tumor mais prevalente entre as mulheres em todo o mundo, e ele é de grande interesse tanto das pacientes quanto da comunidade médica. A programação da ASCO está repleta de estudos que reforçam todos os tratamentos já em uso e também aqueles que estão sendo avaliados. Só que temos um especificamente que muda essa prática clínica. E eu converso agora com o Dr. Cristiano Rezende, que é oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas no Distrito Federal. Doutor, já temos alguns dados disponíveis? Tudo bem, obrigado pelo convite. Sim, na ASCO desse ano a gente teve a menina dos olhos da mama. Foi um estudo chamado DB06, em que ele avaliou o papel de um tratamento numa população de câncer de mama. Existem 3 tipos de câncer de mama que a gente classifica, que são os tumores HER2 positivo, o tumor triplo negativo e o tumor receptor hormonal positivo. Então essa estratégia foi para essa população de receptor hormonal positivo, com uma doença metastática e uma subclassificação chamada HER2 de baixa expressão, ou seja, são os pacientes que têm um pouco de expressão do HER2, que é um marcador de câncer de mama, mas não a ponto de classificá-lo como HER2 positivo. Essa população ela já vinha sendo identificada, a gente já desde 2022 já tinha uma droga para essa população chamada trastuzumab deruxtecana, que quando utilizado em linhas mais tardias, o paciente já tinha recebido algumas linhas de quimioterapia, esse tratamento, essa droga se traduziu em ganho de sobrevida para esses pacientes. Então, em oncologia, sempre que uma droga funciona, a gente tenta trazer ela para mais cedo, porque será que eu não vou beneficiar mais pacientes? Então, o estudo DB06, ele fez essa análise. Eles pegaram, então, pacientes com esse perfil de doença, mais virgem de quimioterapia para doença metastática, e esses pacientes fizeram como primeira linha de quimioterapia essa estratégia. E o estudo mostrou esse potencial. Nessa primeira análise, a gente teve uma redução no risco de progressão da doença, né, que a doença piorar em vigência do tratamento, e a redução do risco de morte na ordem de mais ou menos 30% a 40%, o que é extremamente favorável. O que a gente precisa em relação a esses dados é saber se isso vai se traduzir em uma maior sobrevida global, se essa paciente vai viver mais. Esse estudo ele ainda não mostra isso para a gente, mas tem um grande potencial de mostrar. Um outro dado importante nesse estudo é pegar aqueles pacientes com uma expressão mínima do HER2, que não estava contemplado nesses estudos, e nesse de agora ele foi contemplado, e parece que nessa população também essa droga se beneficia, mas a gente também precisa um pouco mais da maturidade dos dados para entender como isso vai ser incorporado na prática clínica. Mas acho que a mensagem principal é que a gente passa a ter mais uma opção terapêutica para os pacientes, e principalmente no cenário inicial, onde eu vou ter um inicial do tratamento avançado, na primeira linha de tratamento, onde para algum perfil de paciente, onde uma taxa de resposta é maior, a paciente tem mais volume de doença, vai ser importante entrar com essa estratégia terapêutica. E doutor, só para a gente deixar bem claro aqui, quando o senhor fala uma terapia inicial, a paciente é diagnosticada virgem de quimioterapia, quer dizer, nunca fez a quimioterapia ou tratamentos prévios, e a primeira opção seria esse novo tratamento. Exato, a paciente até, quando eu falo virgem de tratamento na doença metastática, então aquela paciente que ou descobriu a doença já com a doença atingindo outros órgãos, saiu da mama, atingiu fígado, pulmão, ossos, por exemplo, ou uma paciente que tratou alguns anos atrás, ela pode até ter feito quimioterapia, mas era uma terapia nesse primeiro momento com intuito curativo, a paciente fica sem tratamento e anos depois a doença recidiva. E aí no caso da recidiva com doença metastática, essa paciente pode se beneficiar se ela preencher esses critérios de perfil de doença, receptor hormonal positivo, HER2 low, ultra low, que é essa baixa expressão do HER2, ela passa a ser candidata a essa possibilidade terapêutica. Perfeito, recidiva seria esse retorno da doença. É o retorno da doença, é quando o câncer, anos depois do tratamento, ele volta em outros órgãos. E aí a gente chama de recidiva. Muito bom. Então, voltando para o Brasil com novidades na mala, sim. E esperamos que cada vez mais a ASCO ainda está acontecendo, muitos estudos sendo apresentados, e nós estaremos aqui acompanhando pelo Grupo Oncoclínicas diretamente de Chicago.